Acre. Senhor presidente, eu quero aqui falar de duas proposições minhas. A primeira diz respeito a uma representação que fiz contra o senhor Guilherme Boulos. Esse senhor Guilherme Boulos é o líder de um movimento chamado MTST, e que, na verdade, prega o ódio, prega a raiva, prega a vingança. Esse senhor presidente, numa entrevista que deu ao jornal O Estadão, disse o seguinte, aspas, há setores do mercado que acham que vão tirar a Dilma e vão fazer as reformas estruturais que precisa para a sociedade brasileira. Escambau, esse país vai ser incendiado por greves, por ocupações, por mobilizações e travamentos. Se forem até as últimas consequências, nisso não vai haver um dia de paz no Brasil. Senhor presidente, nós não podemos admitir que alguém, a pretexto de presidir um movimento social que é legítimo, incite o ódio, a violência contra aqueles que hoje lutam para restabelecer a ordem democrática nesse país, que querem varrer a corrupção desse país. E fiz uma representação ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado, para que ele possa se manifestar diante dessa ameaça. Mas não só isso, senhor presidente. Ontem, e aí eu quero falar de outra proposição, que trata do projeto de lei 4814 de 2016, que proíbe a utilização do fundo sindical para atividades político-partidárias. Ontem a CUT liberou uma circular, e nessa circular ficou claramente manifesta a intenção de se criar milícias nesse Brasil para combater aqueles que hoje querem varrer a corrupção. A CUT que se calou diante de todas as atitudes do governo federal que solapavam direitos dos trabalhadores, agora vem em defesa de um governo já comprovadamente corrupto, comprovadamente enrolado em todos os esquemas de corrupção possíveis. E a CUT que não defendeu o trabalhador hoje quer defender esse governo corrupto e imoral. E nós não podemos permitir, senhor presidente, dinheiro do trabalhador brasileiro, que deveria ser usado para a defesa dos seus interesses, hoje ser aplicado em atividades político-partidárias. Então nós entramos com esse projeto de lei, eu peço o apoio da casa, para que nós possamos fazer com que o fundo sindical, com que o imposto que o trabalhador paga para manter as entidades sindicais, seja utilizado simplesmente na defesa dos seus interesses. Agora, senhor presidente, para concluir, é interessante ver os parlamentares petistas que vêm aqui para defender o ministro Theori. E eu já disse que nós somos contra todo e qualquer tipo de ato de violência. Mas nunca é demais lembrar que o ministro Theori não é exceção. Não é exceção. Agora, há poucos dias, um outro ministro do Supremo teve uma manifestação que desagradou o Partido dos Trabalhadores. E esse ministro foi duramente atacado, covardemente atacado até das tribunas dessa casa, por aqueles que hoje condenam as manifestações da população contra a decisão do senhor Theori Zavascki. Então, senhor presidente, não pode haver duas verdades, não pode haver meia ética. E aqueles que vêm aqui para dizer que foi errada a atitude, as manifestações contra o ministro Theori, são os primeiros a atacar ministros do Supremo quando esses desagradam os seus posicionamentos, nos seus posicionamentos. Então, senhor presidente, queria aqui fazer o registro dessas duas proposições, pedir o apoio da casa. Essa semana, certamente, nós iremos, e aí, se a casa concordar e aquecer, convocar o ministro da Justiça para que ele aqui possa se explicar sobre as graves declarações que deu durante uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Obrigado, senhor presidente.